Meu nome é Bruno, eu sou médico de família. Minha ideia aqui é um pouco contar um pouco da minha trajetória no programa, né, e na prefeitura. E eu vou começar contando lá em 2013, que eu estava no último período da faculdade, né, de medicina, da UFRJ, e ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Não sei se eu queria ser pediatra, se eu queria ser psiquiatra, passei por diversos lugares e tal. E no último período da faculdade fui fazer um estágio que era eletivo e me falaram, poxa, você tem perfil para ser médico de família, tenta fazer e tal. E aí eu comecei a fazer a medicina de família, né, ainda no internato, lá na clínica Felipe Cardoso. E eu vi que tinham profissionais muito bons lá, né. Lá já tinha um programa de residência, na época tinha alguns preceptores que eu conhecia já e eram da faculdade. E eu me lembro que foi meu primeiro dia, assim, cheguei com o pé quebrado lá na época e tal, que eu tinha batido o pé. E aí primeira semana eu fiquei bem animado, né? Cheguei achando que ia ser meio difícil, né, e tal. Mas eu olhei aquilo assim, olhei a dinâmica do serviço, olhei os preceptores, olhei como é que eram as discussões. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E de segunda a segunda ali eu ajudando, e de 8 às 8 da noite eu achava uma rotina bem legal, assim, né? E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais pela especialidade. Em 2013 e tal, me formei, comecei a trabalhar como médico de família, mas sempre querendo estar em um lugar que tivesse residência, porque eu sentia que eu estava crescendo muito profissionalmente, né? Na época eu comecei a ir nos congressos, então comecei a cada vez mais estar com as pessoas, assim. E aí eu decidi fazer a prova de residência, né? Eu estava tão animado na época que eu falei assim, cara, eu vou fazer essa prova logo, porque eu já faço logo a segunda chamada, passo, e aí já vou começar antes mesmo de terminar a faculdade. Mas aí eu fiz a prova, passei, mas não consegui adiantar a faculdade. Falei, bom, não, tudo tem seu tempo, vou depois. E aí no ano seguinte, eu fiquei um ano trabalhando com médico de família na 3.1, né, na P3.1. Aí em 2014 eu fiquei um ano trabalhando com médico de família, numa clínica que tinha residência também na época. E aí eu fui gostando cada vez mais. Em 2015 fiz a prova e passei, né? E aí eu falei assim, bom, onde que eu vou fazer essa residência, né? Eu estava com muita expectativa, já conhecia muito o programa, me sentia quase um R0, né, que o pessoal fala. E aí eu comecei a fazer, pensei, bom, eu preciso de tempo para fazer. Então foi muito bom porque do lado da minha casa tinha uma clínica, não era bem conhecida assim dentro do programa, do que o pessoal falava e tal, mas tinha uma clínica que eu já conhecia alguns preceptores e falei, bom, acho que eu vou para lá, do lado da minha casa, acho que eu vou ter tempo de estudar e fazer o que eu quero. E assim, foi ótimo para mim, né? E aí em 2015 eu entrei no programa, fiquei de 2015 a 2017 na Clínica de Família Santa Marta. E aí eu pude perceber a diferença de quando eu era interno para quando eu virei residente, né? Porque a gente enquanto interno a gente era muito exposto mais à prática clínica, ao consultório e aos preceptores ali, né? Enquanto programa eu pude conhecer também a parte de ensino, né? As aulas que a gente tinha, aulas totalmente diferenciadas. Eu tinha acabado de fazer um curso sobre educação de adultos e eu vi aquela metodologia ativa e tudo aquilo, como estava sendo passado o conteúdo, assim, e aquilo me empolgou mais ainda. Eu fiquei muito empolgado na hora de fazer, de assistir às aulas. Eram aulas que eu gostava de ir, não eram aquelas aulas chatas e tal. Sempre baseado com metodologia ativa de ensino, dramatização, estudos em pequenos grupos. E aí eu fui crescendo, eu conheci minha comunidade, eu ia lá no Santa Marta, onde eu era alocado. Fiz muita visita domiciliar, fiz muito procedimento, consulta. Tive a oportunidade de fazer um estágio em Florianópolis, que agregou muito para mim, porque foi um estágio que as coisas que de repente eu sentia que não tinha tanto no programa, eu consegui complementar. Então eu tive muito contato com saúde trans. Lá tem um ambulatório bom, então eu aprendi muito em relação a isso. E aí eu comecei meu eletivo lá em Florianópolis
uma cidade que já tinha mais experiência em atenção primária. Eu estava vivendo muito aquele processo do Rio de Janeiro de expansão da atenção primária, então era uma coisa muito nova para mim. Eu queria uma experiência de um lugar dentro do Brasil que tivesse diferença, né? Que tivesse diferença não, que tivesse mais tempo de atenção primária. E aí o eletivo me proporcionou isso. E eu fiquei lá e tal, aí eu voltei e eu falei, bom, então fazendo uma retrospectiva, eu fui interno, eu tive contato com o programa em 2013, em 2015 entrei na residência e em 2017 eu iria me formar. E eu falei assim, poxa, esse programa é muito bom, esse programa é um programa bem estruturado, se preocupa com os métodos de avaliação utilizados, e eu conheci diversas pessoas. Falei assim, bom, tem que retornar isso que eu estou tendo desse programa de alguma maneira. E aí foi minha vontade de ser preceptor. Eu já queria ensinar pessoas, eu gosto dessa parte também. Acho legal você ser um médico que ajuda, né, no caminho do médico recém-formado. Eu tive bons exemplos disso nesse programa, desde o meu internato. E aí eu falei, bom, preciso ser preceptor, é o que eu quero fazer, eu acho interessante. E aí me tornei preceptor, fui convidado pela coordenação. A gente teve uma experiência aqui no CMS Píndaro de conseguir iniciar aqui um polo de residência, né? E está sendo uma experiência gratificante. A gente já formou 12 residentes. O principal ponto do programa, assim, que eu acho bem positivo, ele é um programa muito colaborativo, assim. É um programa que você tem diversos polos, diversas cabeças pensantes. É pensado uma metodologia, é pensado uma estratégia de ensino, uma estratégia de avaliação. E você tem preceptores que são muito engajados ali, são preceptores que acreditam no que estão fazendo, assim, isso, tirando o sujo do papel, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas mesmo. Esse, para mim, é o diferencial do programa.